Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje eu vou falar sobre o governo João Goulart, de 1961 a 1964. Antes de tudo, peço por gentileza que se inscrevam no canal e dê um like no vídeo, assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. Para iniciar, é importante lembrar sobre o que foi o governo João Goulart. O presidente Jânio Quadros ele foi eleito em 1960 junto com o João Goulart, que era vice. O João Goulart foi vice duas vezes, uma vez no mandato do Juscelino Kubitschek e outra no governo Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros, por uma questão enfim, pela crise política, pela postura dele como presidente, lançando vários decretos relacionados a costumes que não tinham foco nas necessidades da população e também pela falta de apoio no Congresso, né, e principalmente pela baixa popularidade, ele optou pela renúncia. O governo dele foi o mais breve possível, eu acho que foi o governo foi o governo mais curto da história, e ele teve uma renúncia repentina que acabou espantando os políticos que não esperavam por isso, porque o Carlos Lacerda ele acusou o Jânio Quadros de preparar um golpe de Estado, onde na verdade, um golpe similar ao Estado Novo, onde ele teria apoio do Congresso, só que não acabou acontecendo. Na verdade, ele teria apoio das Forças Armadas, mas isso acabou não acontecendo, e o apoio que o Jânio esperava após a renúncia dele também não veio, porque, como eu comentei, ele era um presidente impopular e que não tinha apoio no Congresso e também não tinha uma agenda política. E essa é uma foto do jornal o Globo do dia da posse dele, que o novo governo se inspire no bem público, no respeito à Constituição. Quando falamos do contexto do governo João Goulart, é importante lembrar que estamos na Guerra Fria, que começou em 1947, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e criou a polarização entre Estados Unidos e União Soviética. O presidente da época era o Kennedy. O Kennedy acabou morrendo em 63, 22 de novembro de 63, e depois ele entrou o Lyndon Johnson, que também tinha uma postura anticomunista, principalmente de reforçar os laços dos Estados Unidos com vários países, né, e principalmente manter o capitalismo e a sua influência. E um dos exemplos disso foi a questão da Aliança para o Progresso, que foi uma tentativa do governo Kennedy de se aproximar dos países da América Latina, evitando o comunismo através da melhoria social, da qualidade de vida, procurando trazer investimentos, empregos. Então foi uma maneira que o governo americano tentou de laçar o Brasil perto de sua esfera. E também temos o fim das relações Estados Unidos-Cuba, que se deterioraram em 1959 com a Revolução Cubana. A gente também vê a construção do Muro de Berlim, que é um exemplo desse período, né, do socialismo-capitalismo. E temos também a invasão da Baía dos Porcos, que foi uma tentativa do governo americano de restabelecer o capitalismo em Cuba, enviando degradados políticos, né, opositores ao regime do Castro. Enfim, não deu certo, acabou não dando certo, e pior ainda, o governo soviético mandou mísseis de longo alcance para a ilha de Cuba, e isso acabou deteriorando as relações de Cuba e Estados Unidos mais ainda. Quando falamos do governo do João Goulart, é importante lembrar, né, que por causa da inflação ele acabou se tornando impopular. Também houve um aumento da dívida externa, mas por causa da construção de Brasília, temos a criação do 13º, como uma tentativa de
do João Goulart reforçar seus laços com a parte social. E também tem a lei de remessa de lucros, que foi uma tentativa do governo de segurar os investimentos no Brasil, só que isso acabou fazendo com que houvesse uma fuga de capital, baixo investimento, uma recessão, fuga de empregos também, porque as empresas ficaram com medo, porque o que dizia ali de remessa de lucro? Que 10% do lucro deveria ficar, só poderia ser retirado 10% do lucro, e os 90% ficariam no Brasil. Só que isso acabou não dando certo e trazendo uma consequência de um aumento da inflação, aumento baixa produtividade, porque a indústria não podia exportar, não podia importar. A indústria era, em sua maioria, estrangeira, e isso afastou o emprego, né? Junto com isso, a gente vê também transformações sociais que o João Goulart queria fazer, dentre elas uma reforma agrária, acabando com o latifúndio. Também houve a reforma urbana, uma tentativa de reforma urbana de defender a questão do controle do preço do aluguel. Também a gente vê grupos de esquerda apoiando o governo, como a UNE, a União Nacional de Estudantes, a CGT, a Liga Campesina. E do outro lado também vemos o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IBAGE, que é uma outra instituição, o alto clero da Igreja Católica e o alto comando do Exército contra essas reformas que, na visão deles, levariam o país para um rumo desconhecido. E a crise do governo João Goulart começa com o comício da Central do Brasil, que propõe uma série de reformas, dentre elas uma nova Constituição feita por sargentos e camponeses. Também temos o fim a reforma agrária de todas as terras à beira de rodovias federais, que deveriam ser entregues aos camponeses sem indenização. E também há um incentivo do João Goulart de uma crise na Marinha, apoiando marinheiros revoltosos, e os militares viram com isso um reflexo, né, de outro período da história, como foi a Revolução Russa, que começou com uma crise na Marinha, os marinheiros lutando por melhores condições sociais, e essa crise na Marinha acendeu o alerta aos militares e à população de que haveria um golpe de Estado iminente ou uma guerra civil que poderia transformar o Brasil num Vietnã, né? E isso acabou dando ensejo à oposição, aos jornais que eram contra o governo João Goulart, de um golpe de Estado com o apoio da Igreja Católica, dessas instituições, do empresariado, do alto clero, do alto comando, do Congresso, porque o Congresso, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. Houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade como uma reação contra essa tentativa do governo João Goulart de fazer essas reformas que, na visão dos opositores, levariam o país a um rumo desconhecido. A crise política, né, que aumentou com a saída do PSD do governo, se unindo à oposição, ao UDN, que via o governo João Goulart como uma ameaça à democracia. E o João Goulart ele acabou fugindo para o Uruguai e depois para a Argentina, e os militares chegaram ao poder dessa forma, né? Como vocês viram nas outras aulas, que eu expliquei como é que foi o processo de introdução e saída dos militares. Primeiro com aí 1, 2, 3, até o 17, se não me engano, foram 17 atos institucionais. E é isso. Agradeço a todos que viram o vídeo. Peço por gentileza que se inscrevam no canal, e assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. Muito obrigado a todos.